Eu sempre acreditei que conhecia minha família completamente. 52 anos de vida, casado há 25, 2 filhos já adultos. Pensei que não havia mais surpresas, mas quando meu pai faleceu e comecei a organizar seus pertences, encontrei uma caixa escondida no sótão que revelou segredos capazes de destruir tudo o que eu acreditava sobre minha origem. Segredos que minha família guardou por décadas, e que mudaram para sempre quem eu pensava que era. A morte do meu pai chegou como um raio em céu azul numa manhã de agosto de 2023. João Silva, 78 anos, sempre foi um homem forte como um touro. Trabalhava desde os 14 anos, construiu nossa casa tijolo por tijolo, criou 3 filhos com muito amor e disciplina. Naquela manhã de terça-feira, ele estava tomando café da manhã quando simplesmente desabou. Infarto fulminante, disseram os médicos. Não sofreu, foi rápido, mas para mim, que havia como indestrutível, foi um choque devastador. Meu pai sempre foi meu herói, meu exemplo de homem íntegro, trabalhador honesto que nunca deveu nada a ninguém. Ele construiu nossa família com suor e dedicação, trabalhando como pedreiro durante o dia e fazendo bicos à noite, para garantir que eu e meus irmãos tivéssemos educação e oportunidades que ele nunca teve. O funeral foi simples, como ele sempre quis. Muita gente da vizinhança, colegas de trabalho, pessoas que ele havia ajudado ao longo da vida. Todo mundo falava a mesma coisa. Seu João era um homem de palavra, nunca vi ele fazer mal a uma mosca. Depois que todos foram embora, a realidade da perda começou a se instalar. Eu e meus irmãos familiares, que enfrentam a dolorosa tarefa de organizar os pertences dele. A casa onde crescíamos estava cheia de memórias, cada canto guardava uma lembrança de nossa infância. Decidimos que eu ficaria responsável por limpar o sótão, um lugar que meu pai sempre mantinha trancado, e onde guardava coisas antigas que ele dizia serem sem importância. Subir aquelas escadas de madeira rangendo foi como voltar no tempo. O sótão cheirava a mofo e poeira acumulada de décadas. Havia caixas de papelão com roupas antigas, ferramentas enferrujadas, móveis quebrados que meu pai nunca teve coragem de jogar fora. Estava quase terminando a limpeza quando, movendo uma guarda-roupa pesada, encontrei algo que me chamou a atenção. Escondida atrás do móvel, como se tivesse sido propositalmente ocultada, havia uma caixa de madeira pequena, do tamanho de uma caixa de sapatos, mas muito mais pesada. Tinha uma fechadura antiga e estava coberta por uma camada de poeira. Meu coração disparou. Em 52 anos de vida, nunca havia visto aquela caixa. Por que meu pai a esconderia com tanto cuidado? Se você está sentindo a mesma curiosidade que eu senti naquele momento, deixe nos comentários a palavra mistério e se inscreva no canal, porque o que vem a seguir vai deixar você sem palavras. Levei a caixa para casa e passei horas tentando abrir. A fechadura estava enferrujada, mas finalmente consegui forçá-la com uma chave de fenda. Quando a tampa se abriu, meu mundo desabou. Dentro havia documentos amarelos pelo tempo, fotografias antigas em preto e branco, cartas manuscritas com letra caprichada e alguns objetos pessoais que eu nunca havia visto. O primeiro documento que peguei foi uma certidão de nascimento, mas não era a certidão do meu pai que eu conhecia. Esta dizia que ele se chamava Antônio Ferreira, nascido em 1945 na cidade de São Bento do Sapucaí, interior de Minas Gerais. Meu pai sempre nos disse que havia nascido aqui em São Paulo, que seus pais ficaram morridos quando ele era jovem e que não tinha família. Por que ele mentiria sobre algo tão básico? As fotografias mostravam um jovem que claramente era meu pai, mas em lugares que eu nunca tinha visto, com pessoas que não conhecia. Havia fotos dele sorrindo ao lado de uma moça bonita de vestido florido, fotos em festas juninas, em frente a uma igreja antiga, abraçado com pessoas que visam ser amigos próximos. Uma das fotos tinha uma dedicatória no verso, para meu querido Antônio, com todo o amor do mundo. Maria José, 1967. Quem foi Maria José? Porque meu pai nunca havia mencionado essa época da vida dele? E por que houve mudança de nome? As cartas eram ainda mais intrigantes. Eram correspondências entre meu pai e alguém contratado como Padre Miguel, datadas entre 1968 e 1970. O padre escreveu coisas como: meu filho, sei que sua decisão de partir foi difícil, mas foi a única saída.
O tempo vai curar as feridas, e um dia a verdade veio à tona. Outra carta dizia: Antônio, soube que você está bem em São Paulo. Continue sendo o homem honesto que sempre foi. Deus sabe da sua inocência. Inocência? Inocência do quê? Que situação obrigou meu pai a fugir de sua cidade natal e mudar completamente de identidade? A carta mais revelada estava no fundo da caixa, escrita pela própria mão do meu pai, mas nunca enviada. Era endereçada a minha querida Maria José e datada de 1969. Nela, meu pai escreveu-a: Meu amor, sei que você deve me odiar por ter partido sem explicação, mas eu não pude ficar e destruir sua vida. Eles me acusaram de algo que eu jamais faria, e se eu ficasse, sua família nunca nos deixaria em paz. Prefiro carregar essa dor sozinho do que ver você sofrer por minha causa. Se um dia nosso filho perguntar por mim, diga que eu o amei desde o primeiro momento, mesmo sem poder conhecê-lo. Meu pai tinha outro filho, eu tinha um irmão em algum lugar do mundo que nunca soube da minha existência. Gente, a história está apenas começando. O que descobri a seguir mudou completamente tudo o que eu pensava sobre minha família. Se inscrevam no canal porque vocês não vão querer perder o que vem pela frente. Passei noites sem dormir tentando juntar as peças desse quebra-cabeça. Procurei na internet sobre São Bento do Sapucaí, procurei registros, tentei encontrar qualquer informação sobre Antônio Ferreira. Finalmente, tomei uma decisão de mudar minha vida, viajar para Minas Gerais e descobrir a verdade sobre o passado do meu pai. Peguei o carro numa sexta-feira de manhã e dirigi às 6 horas até a pequena cidade onde meu pai havia nascido. São Bento do Sapucaí era exatamente como eu imaginava, uma cidade pequena, cercada de montanhas, onde todo mundo se conhece e as histórias passam de geração em geração. Minha primeira parada foi na igreja principal, uma construção antiga, de pedra que aparece em várias fotos da caixa. Procurei pelo padre Miguel, mas descobri que ele havia falecido há 10 anos. O padre atual, Padre João, era jovem e não conhecia a história, mas me indicou algumas pessoas idosas da cidade que poderiam se lembrar do meu pai. A primeira pessoa que procurou foi Dona Conceição, uma senhora de 85 anos que morava na mesma rua há mais de 60 anos. Quando mostrei a foto do meu pai jovem, seus olhos se iluminaram imediatamente. Antônio Ferreira, ela exclamou. Claro que me lembro dele. Era um trabalhador, honesto, muito querido por todos. Trabalhava na fazenda do Coronel Augusto e era namorado de Maria José, filha do coronel. Que história triste para eles. Dona Conceição me chamou para entrar e, tomando um café forte e doce, me contou uma história que me deixou em choque. Meu pai realmente trabalhava na maior fazenda da região, propriedade de um homem poderoso e influente, chamado Coronel Augusto Mendes. Ele havia se apaixonado perdidamente pela filha única do coronel, Maria José, uma moça bonita e educada, que correspondia aos sentimentos dele. O problema, continua Dona Conceição, é que o coronel Augusto nunca aceitou que sua filha se casasse com um simples trabalhador rural. Quando descobriu o namoro, ficou furioso. Mas a situação piorou quando Maria José apareceu grávida. O coronel ficou louco de raiva, e por isso ela se casou imediatamente com Joaquim Santos, filho de outro fazendeiro da região, para salvar a honra da família. A pobre menina foi obrigada a aceitar, mesmo grávida do Antônio. Mas a história ficou ainda mais sombria. Dona Conceição me contou que, poucos dias depois do casamento solicitado de Maria José, uma grande quantia de dinheiro foi retirada do cofre da fazenda. O coronel Augusto imediatamente acusou meu pai de roubo, mesmo sem provas. Todo mundo sabia que o Antônio era honesto, ela disse balançando a cabeça. Mas o coronel tinha poder, tinha influência. A polícia local fez o que ele mandava. Seu pai teve que fugir no meio da noite para não ser preso injustamente. Foi a última vez que alguém viu por aqui. A revelação me deixou devastado, mas também aliviado. Meu pai não era um criminoso fugitivo, era uma vítima de injustiça e preconceito social. Ele havia sido solicitado a abandonar tudo o que amava, sua cidade, sua namorada, seu filho que estava para nascer. Dona Conceição me deu mais uma informação que mudou tudo. O filho da Maria José ainda mora aqui na cidade. Chama-se Colon Santos, tem uns 50 anos, trabalha como professor na escola municipal.
Coitado, cresceu acreditando que o pai verdadeiro era um ladrão que abandonou a mãe. Meu coração disparou. Eu tinha um meio-irmão vivendo a apenas algumas ruas de distância, um homem que havia passado a vida inteira odiando nosso pai por algo que ele nunca fez. Dona Conceição me deu o endereço de Collins e, com as mãos tremendas, decidi procurá-lo. Uma casa era simples, bem cuidada, com um jardim cheio de flores. Quando toquei a campainha, um homem de estatura média, cabelos grisalhos e olhos castanhos, exatamente como os do meu pai, abriu a porta. A semelhança entre nós era impressionante. Éramos claramente irmãos. Collins Santos? Perguntou nervoso. Meu nome é Roberto Silva, mas na verdade meu pai se chamou Antônio Ferreira. Eu acho que somos irmãos. O homem me olhou como se tivesse visto um fantasma. Suas pernas fraquejaram e ele se apoiou no batente da porta. Antônio Ferreira, ele sussurrou. O homem que arruinou a vida da minha mãe. Uma conversa que se acalmou foi uma das mais difíceis e emocionantes da minha vida. Collins me convidou para entrar e, durante horas, compartilharmos nossas histórias. Collins cresceu odiando o pai biológico que nunca conheceu. Sua mãe, Maria José, havia morrido há 15 anos, mas antes de morrer havia contado a ele a versão que conhecia, que Antônio Ferreira era um ladrão que havia fugido, quando sabia que ela estava grávida. Minha mãe sofreu muito, Collins me disse com amargura. Foi obrigada a se casar com um homem que não amava, criou um filho sozinho, porque o padrasto nunca me aceitou completamente, e carregou a vergonha de ter se envolvido com um criminoso pelo resto da vida. Mostrei a Collins todas as cartas e documentos que havia encontrados, especialmente a carta não enviada onde meu pai declarava seu amor por Maria José e pelo filho que nunca pode conhecer. Lágrimas correram pelo rosto do meu meio-irmão quando ele leu as palavras cheias de amor e saudade que nosso pai havia escrito. Ele realmente nos amava, Collins murmurou. Todos esses anos eu odiei um homem que na verdade foi vítima da mesma injustiça que nós. Decidimos juntos investigar mais profundamente o que realmente havia acontecido em 1968. Collins conhecia bem a história da cidade e me levou para conversar com outras pessoas idosas que poderiam ter informações. Foi assim que conheceu seu Benedito, um ex-funcionário da fazenda do Coronel Augusto, que hoje tinha 90 anos, e uma memória impressionante. O que ele nos contornou mudou tudo. Eu trabalhei no escritório da fazenda naquela época, revelou. Seu Benedito nos vi tudo o que aconteceu. O dinheiro não foi roubado pelo Antônio. Foi o próprio Coronel Augusto que pegou o dinheiro do cofre para pagar de jogo que ele tinha contraído na capital. Mas quando os outros fazendeiros conseguiram a pergunta sobre o dinheiro que estava faltando, ele entrou em pânico e culpou Antônio. Era mais fácil acusar um trabalhador pobre do que presumir que havia dívidas de dinheiro próprio. A revelação foi como um soco no estômago. Nosso pai foi usado como um bode expiatório para proteger a confiança de um homem poderoso e corrupto. Seu Benedito continuou. Eu queria contar a verdade na época, mas o coronel me ameaçou. Disse que se eu abrisse a boca, perderia meu emprego, e minha família passaria fome. Eu era covarde, tinha medo. Carreguei essa culpa por mais de 50 anos. O velho homem chorou ao fazer essa confissão, pedindo perdão por ter permitido que uma injustiça tão grande fosse cometida. Collins e eu ficamos furiosos, mas também garantimos a limpeza do nome do nosso pai, mesmo décadas depois de sua morte. Descobrimos que a família do Coronel Augusto ainda vivia na região. O filho dele, Augusto Mendes Júnior, havia herdado as terras e continuava sendo uma pessoa influente na cidade. Decidimos confrontá-lo com a verdade que fomos descobertos. A fazenda era imponente, uma grande casa cercada por plantações que se estendiam até onde a vista alcançava. Quando chegamos lá, fomos recebidos por um homem de cerca de 60 anos, arrogante e desconfiado. O que vocês querem aqui? Augusto Júnior perguntou rispidamente. Explicamos quem éramos e por que estávamos ali. Contamos sobre as descobertas que fizemos, sobre o testemunho de seu Benedito, sobre a injustiça que havia sido cometida contra nosso pai. Inicialmente, ele negou tudo, disse que estávamos inventando histórias para difamar a memória de seu pai. Mas quando mostramos as cartas, os documentos, e mencionamos detalhes específicos, que só alguém que esteve lá poderia saber, sua postura mudou. Mesmo que isso fosse verdade,
Ele disse defensivamente: meu pai está morto há 20 anos. Que diferença faz agora? A frieza dele me revoltou. Faz diferença porque meu pai morreu carregando uma culpa que não era dele, eu respondi. Faz diferença porque meu irmão cresceu odiando um homem que o amou. Faz diferença porque a verdade sempre é importante, não importa quanto tempo tenha passado. A pressão que fizemos, junto com o testemunho de seu Benedito e outros moradores antigos da cidade, finalmente surtiu efeito. Augusto Júnior, talvez temendo que a história se espalhasse e manchasse ainda mais a recepção da família, admitiu que sabia da verdade há anos. Seu pai havia confessado no leito de morte que havia usado Antônio Ferreira como bode expiatório para ocultar seus próprios crimes. Meu pai me fez prometer que nunca contaria isso a ninguém, ele disse com a voz embargada. Mas vocês têm direito de saber a verdade. Com essa confissão, conseguimos finalmente limpar o nome do nosso pai. Procuramos o cartório da cidade, o jornal local, a igreja, todos os lugares onde pudemos registrar oficialmente que Antônio Ferreira foi acusado injustamente, e que a verdade finalmente veio à tona. Não era muito, mas era o que podíamos fazer para honrar a memória de um homem que havia sido convidado a viver uma vida inteira, longe de tudo o que amava por causa de uma mentira. Cowles finalmente conseguiu fazer as pazes com a memória do pai que nunca conheceu. Visitamos juntos o túmulo da mãe dele, e contamos a ela, simbolicamente, que a verdade havia sido descoberta. Agora ela pode descansar em paz, disse Cowles, colocando flores frescas no túmulo. Ela passou a vida inteira acreditando que havia se apaixonada por um homem desonesto. Agora sei que ela amou um homem íntegro que foi vítima de uma grande injustiça. Hoje, 2 anos depois dessa descoberta que mudou nossas vidas para sempre, posso dizer que nossa família está mais unida e completa do que nunca. Cowles se tornou não apenas meu irmão, mas meu melhor amigo. Ele se mudou para São Paulo e agora mora perto de mim. Meus filhos ganharam um tio maravilhoso e ele conheceu sobrinhos que o máquinas. Construímos uma relação baseada no amor que nosso pai sente por nós dois, mesmo sem poder nos criarmos juntos. Descobrimos que meu pai havia guardado dinheiro durante anos numa conta de poupança que ele nunca tocou. No testamento, ele deixou instruções para que, se algum dia descobríssemos a verdade sobre seu passado, esse dinheiro fosse usado para ajudar crianças órfãs. Era como se ele soubesse que um dia a verdade viria à tona. Usamos esse dinheiro para criar uma pequena fundação em São Bento do Sapucaí, que ajude jovens carentes a estudar uma forma de honrar a memória de um homem que nunca pode realizar seus próprios sonhos. Às vezes, quando estou com Cowles e vejo nele os gestos e maneirismos do nosso pai, tenho a sensação de que tudo isso foi planejado por uma força maior. Talvez meu pai, de algum lugar, tenha guiado minha mão até aquela caixa escondida no sótão. Talvez ele saiba que chegaria o momento certo para a verdade vir à tona. Os segredos que ele carregou por décadas não eram segredos de vergonha. Eram segredos de amor, sacrifícios e proteção. Esta descoberta me ensinou que nem sempre conhecemos completamente as pessoas que amamos. Às vezes elas carregam dores e segredos para nos proteger, para poupar nossos corações de sofrimentos que elas preferem carregar sozinhas. Meu pai não era um fugitivo, era um herói que sacrificou sua própria felicidade para proteger as pessoas que amava. Ele construiu uma nova vida, uma nova família, mas nunca esqueceu seu primeiro amor e o filho que foi forçado a abandonar. Gostaria muito de saber a opinião de você sobre esta história. Acredito que alguns segredos devem ser levados para o túmulo para proteger as pessoas que amamos, ou a verdade sempre deve vir à tona, não importa quanto tempo passou. Já descobriu segredos de família que mudaram completamente sua visão sobre pessoas queridas? Como lidaram com essas revelações? Deixem seus comentários contando suas experiências, inscrevam-se no canal para não perder nossas próximas histórias emocionantes, e ativem o sininho das notificações. Na próxima semana, você contará a história de uma mulher que descobriu que sua melhor amiga escondia um segredo que envolvia diretamente sua família. Uma história de traição, perdão e segundas chances que vai mexer com todas as suas emoções. Até lá, cuidem-se e lembrem-se, às vezes as verdades mais dolorosas escondem as histórias mais bonitas de amor e sacrifício.